Oi, pessoal! Estamos retornando à programação normal com a aula 9 sobre técnicas de gestão de riscos. Essa aula é uma aula de continuação. Pessoal, essa aula vai estar disponível, está sendo gravada e disponibilizada no YouTube. Portanto, vocês que quiserem dar o seu like, deixar um comentário, interagir ou quiser buscar a professora, estou disponível. Essa aula é direcionada para turmas da disciplina de Segurança e Saúde no Trabalho, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Portanto, são profissionais que estão sendo capacitados pela unidade acadêmica de Belo Jardim, mas está disponível aqui para vocês, não custa nada dar uma contribuição, valorizar a professora aqui, por favor, podem deixar o seu like se vocês realmente curtirem essa informação, esse conteúdo. Vamos dar continuidade, pessoal, então. Estamos tratando de gestão de riscos. Essa aula é continuação, mas o conteúdo programado para esta é sobre técnicas de identificação de riscos e análise dos programas de saúde e segurança no trabalho. Pessoal, a gente precisa ter um objetivo, e o objetivo consiste em determinar prováveis riscos que poderão estar presentes na fase operacional do componente, equipamento ou sistema, ou identificar quais os erros ou condições que são inseguras que resultaram em acidentes com ou sem lesão, danos ou perdas, ou que poderão resultar nestes. Pausa para um café, para aquecer a garganta. Pessoal, vimos nas aulas anteriores que riscos, eles são referentes aos riscos que são humanos, certo? É a probabilidade de ocorrência de um acidente ou uma falha humana, materiais ou financeiras, tá? Então, é por isso que quando a gente vai fazer uma abordagem sobre técnicas de análise de riscos, a gente sabe que isso pode ser um acidente ou um incidente, né? Com ou sem lesão, danos ou perdas, tá? Porque a gente está avaliando sobre o ponto de vista de materiais, humanos e financeiros, tá? Bom, continuando, a gente tem, deixa eu ver se eu consigo mover isso aqui, não consegui. Como primeira indicação sobre técnicas de análise de risco, a mais tradicional de todas, que é o que a gente mais conhece quando está falando sobre a área de prevenção, que é a análise preliminar de riscos, a APR. Novamente, a análise preliminar de riscos, APR. Isso que vocês estão vendo aí. Ela consiste no estudo durante a fase de concepção ou desenvolvimento prematuro de um novo sistema, com o objetivo de se determinar os riscos que poderão, vejam que essa palavra poderosa aqui, ó, poderão estar presente em sua fase operacional. Então, ela antecede, como o próprio nome sugere, né, preliminar. Especial importância, aonde? Ela tem pouca similaridade com quaisquer outros existentes, certo? Sendo que, pela sua característica de inovação ou pioneirismo, seja pela pouca experiência em riscos no seu uso. Pessoal, é o seguinte: se eu estou fazendo uma análise preliminar, isso significa, isso pressupõe que eu não tenho antecedentes. Eu estou conhecendo aquela condição, aquele ambiente laboral, aquele sistema agora, neste momento. Então, por isso que ela não requer nada de inovação, certo? E essa análise, ela deve se antecipar à fase operacional. Ela antecipa a análise preliminar, eu não trago inovação, ela não tem pioneirismo, mas, novamente, a pessoa que está fazendo essa análise preliminar, ela precisa ter um conhecimento sobre aquela área de atuação. E é por isso que a gente explica com muita facilidade, eu tenho certeza que você já reconhece, é que a segurança do trabalho, quando a gente fala assim, ela envolve tudo que é segurança. Mas não significa que eu deva conhecer tudo, tá? A área de segurança eu posso conhecer, eu devo conhecer aquela área de atuação.
Então, por exemplo, na turma de vocês, eu vou repetir isso para vocês. A gente tem profissionais da computação, da engenharia química, de controle e automação e de engenharia hídrica. O que vocês devem conhecer, se ater, são as partes que são gerais, como essa própria aula, todos os engenheiros devem conhecer bastante, e mais, aquelas MRs que são relativas àquela atividade profissional. Então, é por isso que vocês precisam ter o conhecimento prévio. Porém, a análise preliminar de risco, a gente está pressupondo que não existe nenhuma outra avaliação para tomar como base. E aqui a gente tem um formulário, um modelo de formulário para uma análise preliminar de riscos. O que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo inicialmente a identificação, está dizendo, informando, trazendo qual é o subsistema e estou também deixando meu nomezinho aqui, certo? Então, eu estou deixando meu nome, assinando, significa que eu sou responsável por essa análise de riscos. Então, o que é que eu vou calcular aqui? Desde lá da aula anterior, a gente falou sobre risco, sobre causa e sobre efeito. Veja como aqui aparece uma cola, certo? Uma filazinha. Ela é progressiva, né? A gente está avaliando a categoria, o risco, as medidas preventivas. Por exemplo, qual o risco que eu tenho aqui? Vamos lá, ergonômico. Qual é a causa? Levantamento de peso. Qual é o efeito? Problemas de saúde, afastamento, categoria, classe do risco. Aí a gente vai dizer se é risco 1, 2, 3, 4, 5. E a gente também pode colocar aí, ainda, se ele é um risco humano, material ou financeiro, tá? Em geral, pessoal, a gente separa o humano do financeiro, mas a gente já viu que toda vez que um trabalhador ele é afastado por causa de acidente, isso também requer custos para a organização, tá certo? Então, temos medidas que são preventivas ou corretivas. Essa é a indicação de você, profissional, e é por isso que vocês precisam ter conhecimento prévio sobre o assunto. Aqui a gente tem um exemplo, tá? Agora o exemplo mais elaborado para vocês, para que a gente possa tratar sobre esse assunto. Qual o risco? Alta voltagem. Esse é o risco 1, e a gente também tem o risco de queda pela escada. A gente tem as causas da alta voltagem. Percebam que são avaliações qualitativas. Portanto, a gente tem aí, ó, contato com equipamento, raios, e temos para a queda, né, relativo à queda, a gente tem a falta da armação, não uso de EPI. A gente tem o efeito de choque, a gente tem o efeito de choque elétrico, na verdade, a queimadura, morte também, quando ela for, no caso, um acidente que seja total. Temos a lesão, mal-estar e morte, quando a gente está falando sobre a queda pela escada. Categorias, grau 4, tá, pessoal? Grau 4. E essas categorias vocês também podem estabelecer. Por quê? Porque são áreas diferentes. Então, eu posso estabelecer. Categoria 4 é alto risco, por exemplo, certo? Eu estou estabelecendo. E com essa análise preliminar, eu posso também confeccionar para vocês aquela matriz que eu mostrei para vocês de riscos, com a probabilidade versus a severidade, tá bom? Então, olha, medidas preventivas ou corretivas. O que eu devo acionar, fazer? Com relação à autovoltagem, eu preciso ter um treinamento, supervisão, certo? Então, supervisionado seria mais adequado, né? Uso de EPI, equipamento de proteção individual, e aterramento adequado. Com relação à queda de escada, a gente tem que ter uma supervisão, uso de equipamento de proteção individual e o treinamento. Aqui eu colocaria também a recobrimento das escadas ou dos degraus de escada com fitas que sejam impermeáveis ou que seja, na verdade, não sejam impermeáveis. A palavra correta é antiderrapante, tá? Que ajuda bastante. Isso é mais um equipamento de proteção coletiva. Análise preliminar de riscos, categorias ou classes de riscos que são definidas como desprezíveis, marginal ou limítrofe, crítica e catastrófica. Perceba que aqui eu estabeleci uma categoria. Essas categorias catastróficas, só pelo nome, a gente já sabe que é algo que produzirá severa degradação do sistema, resultando em perda total, lesões ou morte. Portanto,
É por isso que a gente tem a categoria aqui de grau 4. Veja que estão associadas, tá? Quando a gente está falando na categoria crítica da classe 3, a gente determinou que fosse degradará o sistema causando lesões, danos, substâncias, ou resultará um risco inaceitável, o que vai necessitar de ações corretivas imediatas. Se eu estiver falando sobre a categoria 2, certo? De algo que fosse mediano, eu estou dizendo que degradará um sistema ou o sistema numa certa extinção, porém sem envolver danos maiores ou lesões, podendo ser compensada ou controlada adequadamente. Quando eu estou dizendo que ela pode ser compensada ou controlada, significa que eu posso ter medidas administrativas que possam reduzir isso aí. Quando eu estou falando de desprezível, é que a falha não resultará numa degradação maior do sistema, nem produzirá danos funcionais ou lesões, ou contribuirá com o risco do sistema. Professora, mas essa classe, como é que eu vou fazer? Vocês vão identificar ou estabelecer de acordo com a área, como eu mencionei, certo? Modelo 2. Quando eu estou tratando de perigos versus avaliação de risco. Deixa eu mudar aqui essa caneta. Versus avaliação de riscos, tá? Então, eu tenho aqui a identificação de perigos, que eu tenho uma origem, né? Então, com isso, eu tenho perigo, situação, danos. Isso é bastante comum quando a gente está tratando de, por exemplo, um risco que é químico, tá? Alguma atividade que ofereça risco químico. Mas também pode ser para outros riscos. Quais riscos, professores? Lembra que a gente está tratando sempre de riscos físicos, químicos e biológicos, certo? Esses são os riscos ambientais, quando a gente separa por dois grupos. Eu estou tratando de ergonômico e de acidentes, são riscos laborais, né? Que são aqueles riscos durante a atividade, a execução. O primeiro refere-se ao ambiente e o segundo precisa o trabalhador estar atuando, certo? Vai ser diretamente com o trabalhador, já. E que físico, químico e biológico já estão lá, são existentes, tá? Parâmetros que são adotados. Eu posso ter uma escala de probabilidade, certo? Que a gente vai dar o nome de P, e ela pode ser considerada alta, média e baixa. Alta espera-se que ocorra, média provável que ocorra, baixa improvável que ocorra. Quando eu estou tratando da escala de gravidade, né, eu vou diferenciar também 3, né, classificações. Quando ela for alta, morte ou lesões incapacitantes, média, quando houver doenças ocupacionais e lesões menores, e baixas, danos materiais e prejuízo ao processo. Essa é a escala de risco. Eu já poderia dizer assim, né, pessoal? Posso colocar probabilidade aqui? Posso. Posso colocar aqui a gravidade? Posso também. Eu vou dividir em quantos? Em 3, olha. Em 3, certo? Então, eu já posso colocar assim, de todas as formas. 1, 2 e 3. Eu posso colocar 3, 2 e 1, professora? Pode. Eu posso colocar 2, 3 e 1, professora? Pode. Eu posso colocar aqui 1, 2 e 3, professora? Pode. Eu posso colocar aqui também 3, aqui 1 e 2, professora? Pode. Eu posso colocar aqui 3, que seria o último, né? Aí aqui já iria coincidir. Bom, a gente precisa fazer uma matriz sem pensante, né? Então, nesse caso aqui, 3, aí aqui o mais plausível seria que fosse 2 antes, e aqui 1, né? E aí, por diante, pessoal, usem aí a imaginação de vocês. E aí, com isso, a gente cria aqui o seguinte. A ideia é a seguinte, quando coincidir 2 de média, ele vai me resultar num de alta. Quando coincidir que vai ser uma probabilidade média com uma gravidade média,
eu vou classificar como alta. Se eu considero uma média e uma baixa, ela vai ser pequena também. Se eu considero grave, alta e alta, logo eu vou ter uma escala de gravidade que vai me resultar em algo que é de alta também, porque é morte, lesões incapacitantes. Então, é basicamente isso. E com isso a gente faz essa ligação entre 3, 2 e 1 e assim por diante. E aqui chegamos ao exemplo. Professora, é isso mesmo? É. Aí eu vou somando, pessoal. Veja que eu vou somar. Por exemplo, cheguei a um resultado que eu tenho 1 e 3. Aí aqui logo eu tenho uma gravidade com resultado 3. Aí eu cheguei ao resultado que eu tenho, nesse caso seria 3, 2 e 1. Aí eu tenho um resultado que chega a 6 probabilidade. Aí eu cheguei num denominador que tem 3, 3 e 3. Então, significa que eu cheguei a um resultado de probabilidade 9. E aí, com isso, no desenvolvimento, deve-se seguir o seguinte: rever quais são os problemas que são conhecidos, determinar os riscos iniciais e contribuintes, fazer a revisão dos meios de eliminação de controle de risco, fazer a análise dos métodos restritos e danos e indicar quem levará a cabo as ações corretivas. E por isso que eu tenho aqui um outro exemplo de matriz de riscos para vocês, em que eu tenho a probabilidade, que refere-se à frequência, tá? E eu tenho a consequência. Na consequência, eu dividi em classes de desprezível, menor, moderada, maior e catastrófica. Nessa matriz, eu tenho o que é quase certo, provável, possível e provável. Isso significa, e raro, desculpa. Isso significa que eu tenho, olha, uma relação que é inversamente proporcional. Quase que certa é junto com desprezível, que quando eu tenho um resultado que é desprezível mais raro, significa que eu tenho o número somado de 1. Aí, com isso, não vou ter nenhuma ação a ser tomada. Mas, por exemplo, se eu tiver uma classe que é quase certo com catastrófica, isso já vai me gerar um número de 80. E aí, com isso, pessoal, é muito mais grave. E aí eu preciso realmente tomar alguma atitude imediata, suspender possivelmente a atividade. Bom, dentro das técnicas de análise, eu tenho também a análise de modos e falha e efeitos, AMFE, certo? Análise de modos e falhas de efeitos. Do que é isso, professora? É uma técnica que permite analisar como podem falhar os componentes de um equipamento ou sistema, estimular as taxas de falha, determinar os efeitos que poderá advir e, consequentemente, estabelecer as mudanças que deverão ser efetuadas para aumentar a probabilidade de que o sistema ou equipamento realmente vá funcionar de maneira satisfatória. Aí, com isso, eu preciso fazer uma revisão sistemática de modos de um componente para garantir os danos mínimos ao sistema, determinar os efeitos que tais falhas terão, né, outros componentes do sistema, por isso que a aula anterior justifica-se por essa análise de modos, especificação dos componentes cujas falhas teriam efeito crítico na operação dos sistemas, falhas de efeito crítico, cálculo de probabilidade de falhas e montagens, subsistemas e sistemas, a partir das probabilidades individuais de falha de seus componentes, e, por fim, a definição de como podem ser reduzidas as probabilidades. Isso aqui é uma conclusão do que é todo o efeito, né? Que envolve aí os componentes, montagens, subsistemas, através de um uso de componentes com confiabilidade alta, redundâncias no projeto. Veja que é por isso que a professora falou sobre confiabilidade. Nessa análise aqui eu tenho um modelo de formulário, certo? E aí, ó, vejam só que eu tenho um componente que é referente à máquina. Se eu estou avaliando a máquina, eu estou reduzindo o risco. Qual o risco? O risco de acidente. Professora, me diga uma coisa. Eu estou agora confusa, porque na primeira análise preliminar, a gente falou de risco, certo? Certo. Na análise 2, eu falei sobre análise de modos e falhas e efeitos. Eu estou falando sobre um sistema, sobre um componente, sobre uma ferramenta, não é isso? Sim,
Isso mesmo. Ok. Então, resulta em quê, professora? Se eu estou fazendo uma análise para o sistema, para um componente, eu uso a análise 2? Sim. Se eu estou fazendo a análise para os riscos que são do ambiente, eu estou fazendo a análise 1? Sim. Então, se eu quero fazer para os dois, eu tenho que fazer as duas análises? Yes. Isso mesmo. Está certíssimo essa ideia, se vocês pegarem. Na técnica de incidentes críticos, professoras, que é uma síntese dessa técnica apresentada nesse quadro. Como é que eu faço? Novamente, uma análise operacional qualitativa, pessoal. Isso consiste em aplicação, objetivos, princípios, benefícios e observações. O que é que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar a fase operacional do sistema e vou verificar os procedimentos que vão envolver o fator humano em qualquer grau. Dentro desse objetivo, eu vou detectar os incidentes que são críticos e o tratamento dos riscos que apresenta. Pretendo pegar os princípios que consistem na obtenção de dados sobre os incidentes críticos por meio de entrevistas com observadores, que são os participantes de uma amostra aleatória estratificada. Isso significa o quê, professora? Isso significa que eu vou pegar uma amostra aleatória, certo? Eu não vou dizer assim, eu vou pegar esse daqui porque foram mais atingidos. Não, vou pegar aqueles que são atingidos, que não são, para ver se eles trazem ideias novas, tá, pessoal? Quanto aos benefícios, no que consiste? Consiste no registro de incidentes críticos presentes no sistema e também na prevenção e correção dos sistemas antes de estes se manifestarem como eventos catastróficos. E, por fim, as observações consistem na aplicação simples e flexível com obtenção de informações sobre esses riscos. E aí, eu chego na técnica 4, que é a análise de árvores de falhas, a AAF, bastante conhecida, tá, pessoal? Talvez vocês tenham visto até em outra disciplina, ou provavelmente, com certeza, vocês vão ver em outras disciplinas. 4, análise de árvore de falhas. O que é isso, professora? É um método excelente para o estudo dos fatores que poderiam causar um evento indesejável, da falha, risco principal ou catástrofe. Trata-se de um modelo em que dados probabilísticos podem ser aplicados a sequências lógicas. Então, vejam aí a necessidade de estudar a computação, tá, pessoal? Pela maneira sistemática de vários fatores podem ser apresentados nessa análise de árvores de falhas e é largamente utilizado em situações complexas. Logo, pessoal, vocês vão estudar quais são o problema, qual é o acidente mesmo específico. E aí eu tenho nessa análise a simbologia lógica de uma árvore de falhas. E, por exemplo, a gente tem esse meio ciclo, módulo ou comporta que é de entrada, tem um módulo de comporta ou, tem um módulo de comporta de inibição, que vai permitir aí a aplicação, ou aplicar uma condição ou restrição na sequência. Temos esse retângulo que consiste na identificação de um evento particular, topo contribuinte. Temos o próprio círculo, que consiste na falha primária de um ramo, análise. Professora, se eu quiser criar uma análise de árvore de falhas, eu pego esses símbolos e vou colocando onde eu desejo? Isso mesmo, certo? Isso mesmo. E aí, olha, essa técnica de análise de falhas, a gente tem um modelo, só que esse modelo, professora, são só com retângulos. Sim, são só com retângulos, é quase um fluxograma. Veja, eu não consegui chegar a tempo. Isso é de onde eu vou sair. Houve um atraso no transporte. Se eu não conseguia chegar a tempo, ele só pode ser porque houve um atraso no transporte ou não houve um atraso no transporte, certo? Tá faltando aí o não, tá? Se houve atraso na saída, que é quando não houve, foi eu que cheguei aliás, o transporte se atrasou na saída, houve um atraso no trajeto. Então, se o meu transporte chegou atrasado, ele teve um atraso logo na saída, e se foi na saída, ou se foi na saída, certamente houve um atraso no trajeto. Por causa de quê? Pode ter sido um acidente, pode ser também que tivesse havido um excesso de tráfego, como é o caso de Recife, por exemplo, tá? Então, a gente tem outras relações, como
Não houve atraso no transporte, não houve atraso no transporte, mas o que houve foi em mim mesmo. Eu prolonguei-me ao me aprontar, me arrumar, me estar pronta a me organizar. Ou o jantar se prolongou. Se eu demorei a me arrumar, foi a roupa passada atrasada, atrasei meu cronograma também. Mas se foi o jantar que foi prolongado, o papo estava bom demais e por isso que eu resolvi permanecer, perdi a noção do tempo. Ou o próprio restaurante foi demorado demais. Então, isso é a análise das técnicas de risco, certo? A AIF. Técnicas de investigação de acidentes, no que consiste? Análise do acidente. Vai ser o estudo, né? O susto não pode rolar aqui, mas o estudo, sim, de fatos relacionados visando estabelecer o encadeamento de eventos que possibilitaram sua ocorrência, certo? Sua ocorrência, e identificar entre estes eventos as suas causas fundamentais. O processo de investigação de acidentes, falhas, acidentes, divide-se em duas etapas. Comunicação de acidente, que é a emissão do CAT, comunicado de acidente de trabalho. Eu vou me aprofundar com vocês ainda, não se preocupe. 2, investigação, que vai ser justamente a análise de ocorrência, que pode ser aquelas técnicas que eu mencionei anteriormente, e elas podem ser individuais, quando for o caso de um acidente e a circunstância e a atividade, ou elas podem ser trabalhadas em conjunto, tá? Que é o mais recomendado. Análise de acidente. A gente primeiro começa com a entrevista individualmente, local apropriado, faça com a pessoa se sinta à vontade, tenha assim uma versão individual, faça as perguntas necessárias no tempo certo. Dê a testemunha algum retorno, registre rapidamente as informações chaves, utilize ajuda individual, finalize de forma positiva e mantenha em contato permanente. Aí eu preciso de um esboço em mapas, né? Para isso, eu preciso estabelecer quais são as ferramentas. Se eu vou fazer uma análise de falhas ou se eu vou fazer um diagrama de Ishikawa. O professor só não falou sobre esse diagrama não, viu? Ishikawa, que é espinha de peixe. Calma, 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 que eu ainda vou falar. Examine os equipamentos. Quais equipamentos? Eu primeiro verifico qual é o seu estado atual, estado e momento de ocorrência e o procedimento que foi adotado na operação, como esta está sendo operada e, por fim, os manuais. Existe muita ocorrência de acidente que é aquela pessoa que é responsável pelo acionamento daquele equipamento não faça uma análise nem atenda às recomendações que são estabelecidas nos manuais dos equipamentos, tá, pessoal? Análise falha de materiais. Como é que eu vou fazer? Equipamento ou atividade, você deve fotografar o acidente. Por isso, pessoal, registre tudo o que puder, tá? E depois a ocorrência. Quando eu estou falando sobre brainstorming, eu espero que eu esteja falando bem, tá, pessoal? Pausa para esse momento. Eu só quero que vocês entendam que isso aí significa chuva de tempestade, tá? Então, o que é uma chuva de tempestade? É um modo eficaz para se gerar muitas ideias e então determinar qual é a melhor para se resolver um determinado problema. É muito eficiente em grupos, isso eu estou falando em geral, certo? Maiores de pessoas, e deve ser executado em um ambiente relaxado e descontraído. Se os participantes se sentirem livres e à vontade, eles usarão demais as suas mentes e então produzirão ideias mais criativas. E a análise é a árvore de falhas, pessoal, ou árvore de causas. Como é que eu faço? O que é? O que se trata? É uma ferramenta gráfica que proporciona uma avaliação profunda de uma única falha. Então, olha, quando eu estou tratando dessa chuva tempestade, ela vai ser eficaz quando? Quando tiver grupos maiores, quando houver grupos maiores. E quando eu devo aplicar análise de falhas? Quando ocorrer apenas um evento. Então, essa ferramenta, reconhecida internacionalmente como trabalho eficaz de acidentes e incidentes, o levantamento dos fatos que causaram um acidente ajuda a propor medidas para minimizar os riscos futuros.
E análise da situação, como é que eu vou fazer, professora? Vou fazer a realização do evento, a ocorrência, o conhecimento da ferramenta. Com isso, eu vou ter a coleta de informações. Consiste em quê, professora? Consiste em investigar após a ocorrência, a reconstituição do acidente no local de ocorrência, formar equipe de investigação que seja capacitada, registrar as informações, pesquisar os antecedentes do evento. Aí nisso aí é por isso que a gente precisa armazenar todos os dados de falhas, tá, pessoal? De acidentes e incidentes. Identificar os elementos que são envolvidos, indivíduo, trabalho, material, meio ambiente, local. Aí eu vou para a representação gráfica, que no caso é a fase que antecede a elaboração do método, né, de falhas, que vai ser o quê? Evidencia as relações entre os fatos que contribuíram para a ocorrência, o acontecimento lógico. Então, eu vou pegar, digamos assim, aquela palavrinha mágica. E quem é bom, pessoal, também em mapa mental, vai ser ótimo aqui. E quem não é bom em mapa mental, pessoal, vai ficar muito bom quando começar a fazer esse método, tá? E aí, com isso, eu vou pegar, iniciar pelo acidente, obviamente, e a partir dele vou identificar os fatos que antecederam. O que ocorreu com este fato é que este fato fosse produzido. Como? Por quê? Aí eu tenho os códigos. O retângulo é sempre o fato, a linha vai ser o nexo verificado que contribui para a ocorrência, ou seja, serão as que vão ocorrer diretamente com esse acidente. Sempre esse formato aí vai ser um questionamento, sabe? E essa linha tracejada vai ser um nexo hipotético a ser verificado. Portanto, tem uma legenda aí. A gente tem essa fase, essa técnica de investigação de acidente, que é as causas que levam ao evento. Veja que a gente não utilizou aqueles elementos, mas vocês podem pegar isso aí e fazer acidente, causa, aí cada um trazendo essas relações, tá? Muitas vezes as causas podem ser geradas por outras causas básicas. Uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Se assim for, essas causas básicas são identificadas e listadas abaixo de primeiro nível de causas e conectadas por linhas. Pode ser vários níveis de causas, e se for assim, acaba levando ao evento principal. Então, para se usar essa metodologia de árvores de causas, deve ser respondida a primeira pergunta: por quê? A partir do acidente. A cada resposta obtida deve se repetir a pergunta sequencialmente até que não seja mais possível ou não se consiga nenhuma resposta desse porquê aí, tá? Então, veja só. De novo, a construção das causas da árvore de causa é o quê? Uma representação gráfica e lógica de eventos que de fato ocorreram e que, num processo de cadeia, levaram à ocorrência do acidente. Ela vai estabelecer as relações de causa e efeito de todos os eventos que contribuíram para o acidente ocorrer se necessário. Aí eu preciso pesquisar esses eventos, fazer análise e ordená-los por um esquema lógico que mostre a rede de causas do acidente. É a descrição do acidente. Vou começar por aí, olha. Chovia. O funcionário caminhava rapidamente. Chovia também uma condição. Pela calçada, quando, ao subir a escadaria de granito do prédio, escorregou e caiu, fraturando o braço esquerdo. Então, partiu-se de quê? Da lesão. Foi por isso, o acidente, qual acidente? Lesão. O que aconteceu? A primeira pergunta vai ser: por que houve a lesão no braço? E a resposta: porque o funcionário caiu. Né? O funcionário caiu? Então, começa. Fatura do braço. O funcionário caiu. Outra pergunta. Faz a pergunta por quê para a resposta dada. Pergunta: por que o funcionário caiu? Resposta: porque escorregou e não tinha corrimão na escada. Então, escorregou, com a causa não tinha corrimão. Outra pergunta, né? Respondendo a pergunta anterior. Qual foi a pergunta? Por que o funcionário escorregou? Resposta: porque o chão estava molhado, o piso era liso e o sapato estava gasto. Aí a gente tem aí
de novo, a construção da árvore das causas, o funcionário caiu, escorregou, não tinha corrimão. Porque ele caiu, o piso liso, molhado, chuva e salado gasto. Perceba que são frases, né, palavras. Outra vez faz outra pergunta, né? Por que não tinha corrimão? Resposta: porque a construtora achava antiestético. Aí, novamente, a gente não tinha corrimão e a construtora achava antiestético esse corrimão. Aí eu tenho um roteiro, né, para a investigação iniciar o mais breve possível, estabelecer um plano de observação, ir ao local do acidente e no local do acidente coletar o máximo possível de informações sobre o quê? Tarefas e serviços executados, as equipes de trabalho, máquinas, equipamentos e ferramentas e o próprio ambiente do trabalho. Aí chegamos ao roteiro da investigação. Ao final do processo de investigação, deve-se ter uma visão clara de quê? De como o acidente foi desencadeado e como se produziu a lesão. Aí, com isso, eu tenho que é o fundamental que as causas sinalizadas por esse método de falhas gerem ações de controle para que os acidentes e incidentes semelhantes não voltem a ocorrer. Isso é o objetivo final, né? Após desenhar a árvore de causas, identifica-se as mudanças necessárias ao ambiente, processo de trabalho que pode prevenir acidentes semelhantes. Aí eu chego nos fatos que são identificados que é necessário para propor medidas de prevenção que requeram técnicas e habilidades que envolvem a experiência do profissional e proatividades. Aí, com isso, eu tenho uma técnica, eu vou dar uma pausa aqui para beber uma água, pessoal. Só um minutinho aqui, tá? Voltando, pessoal, a programação normal, né? Eu pedi uma pausazinha para beber, mas vamos continuar a beber água, tá, pessoal? Bebam bastante água. E trouxe também um copo que bebi de novo, novamente para metade, ou seja, já preciso de mais água. Voltando, pessoal, eu estou falando sobre a construção da árvore de causas, ou FTA, que é a análise das árvores de falhas, tá bom, pessoal? Isso é uma representação gráfica, e aí com isso, a gente parou bem aqui, né? Que ela é fundamental que as causas sinalizadas gerem ação de controle, porque é o objetivo final, para que os acidentes e incidentes semelhantes não voltem a ocorrer. Após ser desenhada, né, essa árvore de causas, que é essa técnica aqui, FTA e do inglês, identificam-se as mudanças necessárias no ambiente, qual o processo de trabalho que podem prevenir esses acidentes que são semelhantes, e, por fim, com os fatos identificados que é necessário propor medidas de prevenção que requeram técnicas, habilidades, experiências e proatividades. Novamente, requerem o quê, professora? Técnicas, habilidades e proatividades. Com isso, eu chego à definição dessas três palavrinhas mágicas. Bom, o que é a técnica? A técnica é a capacidade profissional de técnicas envolvidas do evento. Preciso ter conhecimento científico. Por isso que eu falei para você tão necessário me ensinar novamente. A habilidade, que consiste na experiência frente às atividades, equipamentos, operações envolvidas. Estou falando de quem, professora? De quem está executando, quem está confeccionando, criando essa árvore de causas, pessoal, e falhas. Proatividade, disposição para elaboração e implementação de ações eficazes e inovações. Pausa para o que é essa proatividade. Pessoal, eu sempre brinco com os meus alunos que existe 3 tipos de alunos. Aquele que é ativo, aquele que é proativo e aquele que é reativo, certo? De 1 a 3% é aquele que é proativo, aquele que não espera o ordenamento. Ele vai executar a atividade. Isso vale também, logicamente, para quem está atuando, trabalhador, certo? Ele vai fazer, certo? Aquele ativo, ele vai responder a uma determinada ação. E, por fim, aquele que eu falei do proativo, do ativo e o reativo, aquele que só acontece, só faz as coisas assim, ação, reação.
tá, pessoal? O finalzinho, esse, a maioria das pessoas não fique nesse grupo, porque, inclusive, o profissional precisa ter uma espécie de proatividade. Passando uma moto aqui em frente. E aí eu chego aqui, ó, na elaboração da matriz de ações e responsabilidade. Após a aplicação das ações a serem implementadas pela CIPA, acompanhar a implementação. Então, com isso, eu preciso ter medidas que podem estar inseridas em atas de reuniões, onde periodicamente serão analisadas quanto ao seu procedimento. Na verdade, essas atas de reuniões é uma obrigação da CIPA, certo? E deve estar armazenada na empresa, na companhia, tá bom? Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso analisar o fato, trazer as medidas que são preventivas, são soluções possíveis, determinar o responsável, que é responsável, pessoal, a partir da CIPA, por isso que precisa da colaboração da CIPA, e prazos, porque realmente a gente não funciona mais com prazos, né? Nesse exemplo citado, o funcionário está atrasado porque o trânsito ficou congestionado. Lembra que eu falei lá daquele exemplo lá? O ônibus atrasou? Ou era o ônibus ou não era o ônibus. Ou era a responsabilidade do ônibus, ou no início, ou no meio, ou ao próprio trabalhador que ele demorou com o jantar ou demorou a se arrumar. Então, a gente chegou à conclusão, ao final, que seu sapato era de solado liso, gasto pelo uso. E a escadaria não tem fitas antiderrapantes, nem corrimão. Lembra que eu falei sobre as fitas em outro momento? E por que a construtora achou anti-estético? Espera aí que eu dei uma bugada aqui. Esse exemplo vai ser esse aqui, tá? Sobre esse acidente aqui, que não é exatamente do ônibus que demorou. É o exemplo do que chovia, o funcionário caminhava rapidamente para a calçada, quando ao subir a escadaria de granito de prédio, escorregou e caiu. Aí eu fiz uma junção, certo? Uma junção, dizendo que o funcionário estava atrasado, porque o trânsito foi congestionado, tá? E aí, dos dois exemplos. Aí as causas que levaram ao ocorrência do acidente estão ordenadas nos triângulos de árvores de causas, obedecendo uma ordem lógica. E o próximo passo é a elaboração da matriz de ações e responsabilidades, que são as medidas corretivas e preventivas, que neste caso pode ser como? Pode ser a aplicação de fita antiderrapante, já que a gente não tinha, instalações de corrimões, substituição de calçado e evitar andar apressadamente. Aí eu também tenho como fazer esse diagrama, desculpa, de Ishikawa, certo? É difícil mesmo esse nome, diagrama de Ishikawa. Meus alunos da UFES, eles sempre escolhiam ele, porque acaba sendo rápido, digamos assim, o processo, né? Agora, explicar é a mesma coisa de qualquer outra representação gráfica. Então, é uma relação de causa e efeito que consiste na representação gráfica de como se fosse uma espinha de peixe. E aí, por isso, o diagrama parte do princípio que não há uma única causa, mas sim um conjunto de fatores que desencadeiam todo o processo para a ocorrência de um pressuposto. Atenção, pessoal, vocês lembram que quando eu falei que, no caso do diagrama de árvore, é sempre quando tem mais de uma causa, lembram disso? Deixa eu ver se eu mostro aqui para você, onde eu falei. Aqui, ó. No caso, vai ser a chuva de tempestade. É muito eficiente para grupos maiores de pessoas, então vai ter relação com isso aqui. E a análise de falha de materiais é só para uma ocorrência, um só evento. E aí, nessa situação aqui, a gente está avaliando e trazendo essa relação para o diagrama de Ishikawa. Ai, Jesus. De novo, Ishikawa, certo? E aí, é uma única relação. Identifica-se interação entre várias causas, como o efeito acidente é registrado na cabeça do peixe e as suas causas, uma em cada espinha. Aí eu devo estudar 4 relações quando eu estiver falando sobre esse diagrama de causa e efeito, e no diagrama de Ishikawa, ou espinha de peixe, são 6, que normalmente a gente começa com M, certo? Que é com relação à máquina, materiais,
mão de obra. Eu não vou ler isso aqui, eu vou deixar só para vocês verificar qual é o conceito de cada coisa. Meio ambiente, métodos e medidas. Professora, então, eu vou trazer as relações com esses 6 elementos que começam com a letra M, isso mesmo. Máquinas, materiais, mão de obra, meio ambiente, métodos e medidas, tá? O método que eu vou aplicar e as medidas que devem ser adotadas para minimizar esses acidentes. Efeito: aquilo que é produzido por causa, resultado, consequência. Problema: dificuldade na obtenção de um determinado objetivo ou resultado esperado. Situação difícil que pede uma solução no diagrama de Ishikawa. É comum também no problema aparecer uma pergunta. Qual a causa, origem, motivo, razão de algo? Causa primária ou principal, causas mais notáveis, causas de primeiro nível, de que agruparão subcausas, e a causa secundária, que é as subcausas das causas principais, ramificações de causas principais. Esse aqui é o exemplo, pessoal. 6 M's, né? O efeito, a anomalia, o acidente que ocorreu, materiais, métodos, obra, máquinas, meio ambiente, medidas. E aqui, quando eu tenho uma fatura de um dedo, esse é um exemplo geral. Tem uma fatura do dedo. Materiais, falta treinamento para o uso do EPI. Métodos, falta de OS. Não lembro o que significa OS, não vou mentir. Falta de reciclagem ou treinamento, que é a imprudência, causa imprudência. Imperícia e falta de habilitação. Máquinas, falta de morsa, né? Meio ambiente, pressão psicológica e falta de ventilação, e quais são as medidas que eu preciso fazer com relação a isso. Eu tenho que fazer novamente capacitar, né? Tudo que faltou aí eu devo adicionar. Aí, com isso, eu tenho análise dos dados. Para analisar os dados pertinentes identificados no diagrama de Ishikawa, elabora-se uma planilha e acompanha-se os principais as atividades denominadas de 5W2H, que é o Plano de Ação Planejamento. Claro, pessoal, que vocês têm, que no caso a gente pode dizer, se trazer para português, que são os 5 porquês. Why, em inglês, né? Why, né? Em inglês. E 2, como, né? Então, 5W2H são 5 porquês mais 2 como, certo? E esse como pode ser também quanto. Então, por isso que eu sempre digo, quem é meu aluno sabe que a gente precisa responder pelo menos o quê, por quê, para quê, como, quanto, quando, certo? E aí, nesses 5 porquês e 2 como ou quanto, a gente tem o quê, porquê, onde e quando. E temos quem, como e quanto, tá? Aí a gente chega a essa análise aí para um plano de ação com prazo, ação, local, motivo responsável, como e custo. A gente tem custo aí, né? Nunca vai estar isolado. E verificação de eficácia de suas ações planejadas. Temos aqui, olha, tudo bonitinho aqui como exemplo. E a gente tem a interseção do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Que é isso, professora? São 2 programas, tá, pessoal? 2 programas que estão trabalhando em conjunto, que vai resultar num ASO. ASO, que é essa interseção aqui. Então, quando eu estou falando sobre essa análise de risco, eu estou falando que existe um programa de prevenção de riscos ambientais. Professora Sala disse que esse programa foi extinto. Não, pessoal, ele pode existir. Ele só não existe mais uma ANR com esse nome. Existe a avaliação, né, de riscos. Então, eu tenho esse programa, eu posso continuar criando na minha empresa. Então, esse programa de prevenção de riscos de acidentes consiste no quê, professora? Na higiene ocupacional, no físico, químico, biológico. Por quê? Porque são os riscos referentes aos riscos ambientais, professora? Isso mesmo. E a segurança do trabalho, que são aqueles agentes que são prevencionistas, estão disponíveis. Em comum, eu tenho um programa de controle médico de saúde ocupacional. Controle. Vamos lá. O que acontece? Não é médico, viu, pessoal? Controle
programa de controle para a saúde, programa de condições, PCMAT é outro programa, PCMSO é o programa de controle da medicina e saúde ocupacional. Bom, isso é um adicional, a gente tem 5 exames que são resultantes desse programa de controle referente desculpa, pessoal, a profissionais da saúde, tá? Profissionais da saúde. Por que são profissionais da saúde? Porque eles vão precisar emitir atestados, certo? Eu vou atestar que esse trabalhador, ele consegue trabalhar, então ele tem um atestado admissional. Eu vou atestar que dentro de um período, esse trabalhador passou por meu laboratório, médico no caso, e ele pode voltar, ele é periódico, de acordo com minha atividade, a exigência da minha atividade. Eu vou atestar que esse trabalhador está em condições de sair do ambiente de trabalho, que ele não adquiriu nenhum tipo de doença durante as atividades laborais, e por isso eu posso atestar com um atestado demissional. Eu mudei de função, então eu preciso de um atestado para poder saber se eu estou compatível com aquela função, e por fim, o retorno ao trabalho, que é bastante comum para aquela, principalmente para quem é gestante, né? Teve um período de afastamento pela gestação, né? E aí, esse afastamento, quando eu retorno às minhas atividades, eu tenho um retorno ao trabalho. E isso trata-se da medicina do trabalho, tá? Então, veja só, quando eu tenho um programa de prevenção de riscos ambientais, eu estou tratando de segurança do trabalho. Quando eu tenho um programa de controle médico de saúde ocupacional, eu tenho a medicina do trabalho. Os dois juntos, eu vou emitir um outro atestado. Qual atestado, professora? O atestado de saúde ocupacional, que foi justamente, é o resultado final dentro desses atestados aí mencionados. Professora, mas isso, qual a relação que eu tenho com o programa de prevenção de riscos ambientais? Eu tenho esses anexado tudo isso a esse ambiente de trabalho. Olha, eu ofereço isso físico e biológico, por exemplo, hipoteticamente. Mas nenhum trabalhador meu resultou em algum tipo de acidente ou problema de saúde. Por quê? Porque eu tenho o ASO, que é comum ao PPRA e comum ao PCMSO. Por isso que a gente chama que é interseção do PPRA com o PCMSO é o ASO, que é o atestado de saúde ocupacional. Eu tenho também, dentro desses programas de segurança, eu tenho um programa de condições de meio ambiente e meio ambiente de trabalho na indústria de construção. Quem vai receber isso aí? Trabalhadores que trabalham na construção. Trabalho na indústria da construção, professora? Isso mesmo. Trata-se de um plano que estabelece as condições e diretrizes de segurança do trabalho para obras e atividades relativas ao que, obviamente, a construção civil. Eu tenho também o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, que a professora Sônia já falou. Sim, só para mencionar que ele tratava-se da NR9, hoje em dia, só pela NR1, para as disposições gerais, que é disposições gerais, vocês podem estar anexando lá, que ele pode ser parte do seu Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, certo? Deve ser elaborado e implementado por todos os empregados e instituições que admitam trabalhadores registrados pela CLT, consolidação das leis de trabalho, visando o quê? A prevenção da saúde e a integridade dos trabalhadores por meio de antecipação, reconhecimento, avaliação e, consequentemente, controle de ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Aí, ó, quem falou isso? A Constituição, não, na verdade, a legislação brasileira de 1998. Eu tenho um programa de controle médico e saúde ocupacional, que eu já falei antes, é a NR7, que teve algumas alterações também, deverá discriminar por setores da empresa o número e a natureza dos exames médicos, incluindo avaliações clínicas e exames complementares, estatísticas de resultados considerados anormais, assim como um programa para o próximo ano. Nesse PCMSO, eu tenho também esses exames que já foram mencionados,
trago aqui a colinha para vocês, para que vocês depois possam estudar, que certamente vai cair em prova. O ASO. Tudo o que você precisa saber sobre o ASO. É um atestado de saúde ocupacional e é um documento que o funcionário recebe com o resultado dos exames. Deve permanecer no local de trabalho. Então, como é que eu recebo esse ASO? Após eu passar justamente pela avaliação médica, receber qualquer um desses exames, lembrando que tem um complementar também, que é a critério do médico do trabalho. Como é que acontece isso, professora? Para que eu receba qualquer um desses, por exemplo, exames aqui, por exemplo, para quem é motorista, precisa de 2 tipos de exame, que é de acuidade, que é o de visão, e também de auricular, né, para saber se ele é bom de audição. Um exemplo. Então, se o trabalhador já tem algum tipo de histórico, algum histórico disso, o médico pode exigir esse exame. Esse é o exame complementar. E aí tem um ASO que deve ser emitido em 2 vias. A primeira via vai ser arquivada na empresa e a segunda via entrega ao trabalhador mediante a sua assinatura de reconhecimento. Tem o programa de gerenciamento de riscos, vai estar na NR1. Inicialmente foi um programa gerencial que engloba e substitui o PPRA, específico para as atividades relacionadas à mineração, e decompõe o gerenciamento de riscos a cada frente de trabalho na mina. E com isso a gente termina aqui essas aulas de gestão de riscos. Espero que vocês possam aproveitar bastante, tá? Que você traga um aprendizado para vocês. É claro que a gente não vai esgotar o assunto aqui, é muito difícil, mas, principalmente na segurança do trabalho, exige muita leitura, pessoal. Mas com uma disciplina de 30 horas para vocês, que é da UFRPE, Unidade Acadêmica Jardim, também, vocês sabem que não tem condições de vocês se aprofundar em tudo. Respeitem isso. Porém, estude o básico. Além dessas aulas, façam anotações enquanto estiverem assistindo. Isso é muito importante. Por isso que vocês dizem que não se prendem, não têm atenção, porque vocês não fazem anotações. E até a próxima oportunidade.